Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mais Riqueza. Hoje a gente vai para mais um Dani Responde. Vamos lá, vamos responder a dúvida da Elisandra. A pergunta dela é a seguinte: nesse momento da economia, é melhor investir em pré ou pós-fixado? Bom, para você que chegou aqui agora e não sabe o que é o investimento pré ou pós-fixado, pré vem de antes, pós, é depois. Então, pré quer dizer que na hora que eu escolho o meu investimento, ele já tem uma taxa fixa, por exemplo, 5% ao ano. Então, quando eu estou lá na minha conta, na corretora, na minha conta no banco, ou até mesmo lá no Tesouro Direto, e eu escolho um investimento pré-fixado, eu já sei exatamente o quanto eu vou ganhar na hora que eu faço o meu investimento. Diferente dos investimentos pós-fixados, que são os mais comuns. O que é, Dani, um investimento pós-fixado? É aqueles investimentos que tem como taxa que remunera ele, a taxa que rentabiliza o investimento, são indicadores financeiros. O que são indicadores financeiros? Selic, IPCA, CDI, IGPM, por exemplo, mas os mais conhecidos, os mais usados aí dentro do mundo das finanças, dos investimentos, é a Selic, o CDI e o IPCA. IPCA é o nosso índice de inflação, CDI é a taxa dos bancos e Selic é a taxa do governo. Então essas taxas são chamadas de indicadores e são elas que acompanham um determinado investimento. Por exemplo, você está fazendo um investimento lá no Tesouro Selic. Qual é o indicador, qual é a taxa que remunera o Tesouro Selic? A taxa Selic. Você acabou de fazer um investimento num CDB de liquidez diária de um banco digital, por exemplo. Esse CDB, qual é a taxa, qual é o indicador que rentabiliza, que remunera esse CDB? É o CDI. Você foi lá no Tesouro Direto e você investiu no Tesouro IPCA+. Qual é o indicador, qual é a taxa que rentabiliza esse investimento? O IPCA mais uma taxa fixa. A gente tem sim investimentos que são só pré-fixados, investimentos só pós-fixados e investimentos híbridos que são pós-fixados e pré, que é o caso, por exemplo, do Tesouro IPCA+. Por quê? Porque no Tesouro IPCA você ganha a rentabilidade da inflação mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano, entende? Então, para você entender, para poder responder a pergunta dela, se nesse momento da economia que a gente está vivendo, praticamente ainda em tempos de pandemia, a gente está agora em agosto na gravação desse vídeo, então ela quer saber o que vale mais a pena agora, um pré ou um pós? E essa pergunta teria que ter uma bolinha de cristal para responder. Isso já lo havia notado desde que lo vi. É difícil prever no Brasil, na economia que a gente tem, 2, 3, 4, 5 anos para frente. Geralmente, investimentos pré-fixados, eles têm uma data de vencimento, como quase todos os investimentos têm uma data de vencimento, e eles têm carência no vencimento. Então, dificilmente, você vai encontrar um pré-fixado que tem uma data de carência menor do que 3 anos. Então, imagina o seguinte para você entender o que eu estou falando. Vai aparecer o cálculo aqui na tela. Você está investindo num pré-fixado que nesse momento, agosto de 2020, está pagando 4% ao ano, enquanto a Selic, que é a taxa Selic lá que remunera o Tesouro Selic, por exemplo, está pagando 2% ao ano. Então, olhando para isso, agora, nesse momento, como ela perguntou, o que valeria mais a pena? O pré-fixado, com certeza. Por quê? Porque o pré-fixado está pagando 4%, enquanto o Tesouro Selic está pagando 2%. Tá, mas Dani, o que diferencia eu investir no Tesouro Selic ou escolher esse pré-fixado de 4%? Imagina o seguinte, você está começando a formar a tua reserva de segurança. Reserva de segurança precisa ter liquidez. O que é liquidez? A gente já falou disso em outros vídeos aqui. Liquidez é a velocidade que eu consigo resgatar o meu investimento líquido. Imagina aqui um copo com água, aqui um copo com gelo. Qual dos dois eu consigo tomar agora? Eu consigo tomar agora o copo com água, porque ele é líquido, ele tem liquidez. Então, investimentos com liquidez são aqueles que eu consigo resgatar a hora que eu quiser, diariamente. Então, como eu tenho lá o acesso a esse dinheiro diariamente, a taxa que eu recebo em troca, a taxa que remunera esse investimento, ela é menor. Então, quais são as taxas que a gente tem, os investimentos que a gente tem para liquidez diária, para colocar o dinheiro da reserva de segurança? Ou é o CDB de liquidez diária ou é o Tesouro Selic, são os dois. Então, geralmente, eles vão pagar a taxa cheia. Se a Selic está valendo hoje 2% ao ano, é o que eu vou ganhar naquele investimento. Então, eu posso colocar o meu dinheiro da reserva de segurança nesse pré-fixado que vence daqui a 3 anos? Não, não é o ideal. Por quê? Porque apesar dele ter uma rentabilidade maior, a gente não sabe quando vai precisar do dinheiro da reserva de segurança.
Justamente, né, o objetivo dela é para o imprevisto, então você não sabe quando vai ter o imprevisto. Aí, esse investimento pré-fixado você vai usar para um objetivo que você tenha, que tem uma data de realização daqui a 3 anos. A gente sempre investe pelo objetivo, não pela rentabilidade. Pelo objetivo, não pelo investimento. Então, eu preciso saber primeiro o que eu quero fazer com esse dinheiro. E aí, você vai ter que fazer o quê? Você vai acessar o site do Banco Central, que é o site do Bacen, e vai olhar o relatório Focus. O que é o relatório Focus? É um relatório que os analistas do Banco Central fazem semanalmente, fazendo uma projeção desses indicadores, uma projeção dessas taxas para os próximos 3 anos. Então lá você vai conseguir ver, por exemplo, a projeção tanto do IPCA, que é o nosso índice de inflação, como da taxa Selic. Então imagina o seguinte, vamos para outro cenário. Taxa Selic nesse momento está 2% e eu tenho esse pré-fixado que está me pagando 4%. Obviamente, nesse momento o pré-fixado está melhor. Só que esse pré-fixado eu só posso resgatar daqui 3 anos. Ou seja, eu tenho que ver qual é a projeção da taxa Selic para os próximos 3 anos. Porque se hoje ela está em 2%, mas a projeção dela é que ela chegue, por exemplo, no ano que vem, 2021, em 4%, ano que vem ela já está equivalendo à mesma taxa do pré-fixado. E imagina que 2022 a projeção dela é 6%, já está acima dos 4% do pré-fixado. E imagina que daqui 3 anos, 2023, a projeção dela seja 8%. Você estaria ganhando 8% no Tesouro Selic, enquanto na taxa pré-fixada você continua ganhando 4%. Por isso que é muito difícil prever. Taxa pré-fixada é uma aposta que você faz, é uma aposta. Por quê? Porque você está apostando que o mercado financeiro, ou seja, né, essas taxas Selic, CDI e IPCA, elas não vão subir a ponto que chegue na mesma taxa que você está contratando. Você está apostando que Selic vai ficar abaixo de 4%, que IPCA vai ficar abaixo de 4%. E só para você ter uma ideia, a nossa meta de IPCA, que é a nossa meta de inflação, é 4,5% ao ano. E a gente nunca conseguiu no Brasil ficar abaixo disso, a gente sempre ficava acima, sempre acima de 4,5% ao ano. Então, se a gente for olhar historicamente, a nossa inflação, o nosso IPCA, sempre fica acima de 4%. Então, o que valeria mais a pena? Nesse momento, o IPCA também está abaixo de 4%. Mas pode ser que ano que vem ele chegue a 5%, ele chegue a 6%. Aí você escolheria um investimento que tem como taxa, como indicador, um IPCA, por quê? Porque ele é pós, ele vai acompanhar o mercado, as oscilações do mercado, né? Ou você investiria nesse pré-fixado com 4%, que você sempre vai estar ganhando 4%. Hoje, de arrancada, você sai ganhando mais, mas se ano que vem, por exemplo, 2021, a economia melhorar bastante, taxa Selic aumentar, IPCA aumentar, porque assim a taxa Selic aumenta justamente quando o IPCA aumenta, que é o nosso índice de inflação. Se a inflação aumenta, a Selic vai aumentar também. Você pré-fixou a tua taxa em 4%. Ah, Dani, então quer dizer que é ruim taxa pré-fixada? Não é ruim, eu tenho alguns investimentos pré-fixados também, mas é uma aposta. Imagina que que a gente está em 2020 hoje, imagina lá em 2018. Quem comprou uma taxa, né, quem investiu em investimentos com uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 6% ou de 7%, nesse momento está ganhando muito mais do que se tivesse colocado em um investimento pós-fixado, porque nesse momento Selic, CDI e IPCA estão bem abaixo de 6% e de 7%, entende? Então, foi uma aposta que a pessoa fez lá em 2018 e é uma aposta que você vai fazer aqui, claro, uma aposta com riscos, né, calculados. O que são riscos calculados? É eu realmente olhar as opções que eu tenho e fazer uma aposta. Então, quais são as opções que eu tenho? Onde eu olho? Relatório Focus do Banco Central. Aí você vai conseguir tomar uma decisão mais tranquila e mais acertada. Não é ruim e não é bom. É uma aposta que você vai fazer. E se você escolher um pré-fixado com uma taxa de 4% agora, nesse momento você vai ganhar mais. Mas daqui nos próximos 3 anos, aí só Deus sabe, né? E os analistas do Banco Central também têm uma ideia. Então, olha o relatório Focus, que vai ser mais fácil de você decidir, beleza? Então, gostou desse vídeo? Se fez sentido pra ti, já deixa teu like, teu joinha aí. Coloca teu comentário aqui embaixo. E se você quer ter também a tua dúvida respondida aqui, já aproveita no teu comentário e coloca a tua dúvida também, que no próximo Dani Responde pode ser a tua pergunta sendo respondida aqui. Até mais, te vejo no próximo vídeo.